A Beyoncé é uma das artistas mais fora da curva da música. Não tem ninguém no pop e no R&B atual que tenha uma carreira tão longeva e consistente quanto a dela. Seja em discos hiperpolíticos ou só fazendo trabalhos dançantes e escapistas, em todo lançamento ela consegue agradar público e crítica. E ao mesmo tempo que ela é uma das maiores celebridades de sua era, ela também é uma pessoa totalmente reservada. A vida dela pode não ser exatamente um livro aberto, mas a gente sabe muita coisa sobre a trajetória da Queen Bee e como ela chegou até onde ela chegou. O retrato de hoje vai revisitar a carreira da Beyoncé e entender por que não existe ninguém no mesmo patamar que ela. A Beyoncé não é uma pessoa comum nem quando se trata do seu nome. Quando a Tina Knowles engravidou em 1981, ela decidiu resgatar um sobrenome da sua família que tinha caído em desuso, Beyoncé. Sua filha foi registrada como uma variante desse nome, Beyoncé Giselle Knowles. A família vivia em uma casa bem grande, num bairro nobre de Houston. Matthew Knowles trabalhava como executivo de vendas na Xerox Corporation, ganhando um salário de 6 dígitos, enquanto Tina era dona de um dos salões de cabeleireiro mais populares da cidade. Segundo a Kelly Rowland, amiga de infância de Beyoncé e colega de Destiny's Child, crescer no salão ajudou a moldar a visão de mundo da Beyoncé. Kelly acredita que de tanto ouvir as conversas das adultas, a amiga se tornou mais sábia do que o normal para sua idade. Beyoncé era uma criança muito séria e tímida. Para tentar fazer com que ela saísse de sua concha, na 7ª série o seu professor de dança do colégio sugeriu que ela participasse do show de talentos estudantil. E de cara ficou claro que ela nasceu para isso. Nos palcos, aquela criança quieta virava uma pessoa totalmente diferente. A Beyoncé, que àquela altura ainda era uma criança tímida que se transformava nos palcos, participou de vários shows de talentos locais e simplesmente ganhou 35 deles seguidos. Aos 9 anos, ela entrou em um grupo com outras garotas chamada Girls Tyme. Beyoncé disse que adorava fazer parte de um grupo. Anos mais tarde, ela falaria o seguinte: eu estava muito nervosa o tempo todo, e estar ao lado dessas garotas durante e depois das apresentações e poder conversar com elas tornava tudo mais empolgante para mim. Aos 10 anos, Girl Times participou de um show de talentos televisionado chamado Star Search, que foi um divisor de águas na carreira do grupo. Star Search representou um ponto de virada não porque elas conquistaram fama ou ganharam a competição, muito pelo contrário. O Girl Times perdeu e Beyoncé ficou abaladíssima. Assim que ela saiu do palco, ela desabou a chorar. Uma reação normal se você for considerar que a gente está falando da primeira decepção na carreira de uma garota de 10 anos. Vendo a frustração da filha, Matthew decidiu largar o seu trabalho e se dedicar completamente em ajudar a carreira dela. Tina bancou sozinha as contas de casa enquanto ele fez uma faculdade de negócios no ramo da música. Nas palavras dele, nunca importou pra mim se a minha filha queria fazer música. Se a Beyoncé falasse pra mim, pai, eu quero ser médica, eu acharia um jeito de comprar um hospital. Ele fez um intensivão de R&B com as garotas do grupo e elas tinham aulas de coreografia, de canto, treinamento de mídia para saber lidar com as câmeras e aulas como modelos para aprender a desfilar. Para treinar a capacidade pulmonar e conseguirem cantar e dançar ao mesmo tempo, as garotas começavam um dia cantando enquanto corriam. Matthew também sempre as incentivava a assistir muitos vídeos de nomes como Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner e Madonna. Nas palavras dele, a ideia era estudar os grandes nomes do pop como times de futebol estudam seus adversários. Esse treinamento um tanto exagerado deu resultado e quando a Beyoncé tinha 13 anos, o grupo assinou com a Elektra Records, usando o nome de Destiny's Child. Mas o que parecia o grande primeiro passo da carreira profissional de Beyoncé acabou se tornando um dos pontos mais baixos da sua vida. Antes mesmo do grupo engatilhar o trabalho com a gravadora, foram dispensadas com a justificativa de que eram muito novas e pouco desenvolvidas. No mesmo período, os Knowles passaram por problemas com impostos e tiveram que vender a casa onde os filhos cresceram. A maré de azar continuou quando eles compraram outra casa, mas encontraram o cadáver do antigo proprietário no banheiro, onde ele tinha tirado a própria vida. Além de tudo isso, a relação dos pais de Beyoncé não andava muito bem e eles se separaram por alguns meses. A má fase só passou quando a Beyoncé já estava com 15 anos e a Columbia Records ofereceu um contrato para as Destiny's Child.
Além da Queen Bee, a formação original do grupo tinha Kelly Rowland, LaToya Luckett e Latavia Robertson. Mas o grupo passou por mudanças quando a LaToya e a Latavia acusaram Matthew de favorecer a sua filha e não distribuir os lucros do grupo de forma igualitária. Como resposta, Matthew contratou outras cantoras para substituí-las no clipe de Say My Name, e a dupla só descobriu que tinha sido expulsa da banda depois de assistir ao vídeo. O assunto, é claro, terminou em processo, e a Beyoncé já disse que esse período foi bem difícil e ela teve uma longa crise depressiva por conta de toda a situação. Mas no meio da confusão toda, o grupo sobreviveu. As Destiny's Child seguiram como um trio com Beyoncé, Roland e uma das cantoras substitutas, Michelle Williams. Juntas, elas lançaram mais 5 álbuns e foram um grupo por quase 10 anos. Em 2006, o trio liberou uma declaração anunciando o fim das Destiny's Child. Abre aspas. Depois de todos esses anos maravilhosos trabalhando juntas, chegou a hora de perseguir os nossos planos individuais. Mesmo antes do grupo acabar, as integrantes já tinham dado seus primeiros passos em carreira solo. A própria Beyoncé já tinha lançado seu álbum de estreia, Dangerously in Love, em 2003. Hoje em dia é fácil enxergar que a Beyoncé é uma artista acima da média, mas na época não era bem assim. Ela ainda estava na fase de se provar e muita gente torcia o nariz para sua carreira solo. A crítica da Rolling Stone dizia que a cantora era carismática e tinha uma voz boa, mas não estava no mesmo nível de uma Whitney Houston ou Mariah Carey. Já o New York Times diz que ela não era nenhuma chante. Independentemente das comparações, o álbum foi um sucesso comercial, ganhou Grammy de melhor álbum de R&B contemporâneo e colocou 2 singles no topo da Billboard 100, que são Baby Boy e Crazy in Love. Em 2006 foi a vez de B-Day nos agraciar com singles como Irreplaceable e a faixa bônus Check On It, que também alcançaram o primeiro lugar da Billboard 100. 2 anos depois, Beyoncé já lançava o seu terceiro álbum, I Am Sasha Fierce. Lembra que quando ela era criança, ela sentia que virava outra pessoa no palco? Pois é, esse sentimento nunca passou e ela até deu um nome para essa outra pessoa, que é a Sasha Fierce, que dava nome ao disco. Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you, then Sasha Fierce appears and my posture and the way I speak and everything is different. Foi esse álbum que rendeu o single Ladies e, consequentemente, o momento caótico onde Kanye West subiu no palco do VMA dizendo que a Beyoncé merecia o prêmio de melhor clipe por conta do single. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Mesmo já consolidado, algumas críticas ainda tinham aquele mesmo tom comparando a Queen Bee com outras artistas pop. O The Guardian, por exemplo, disse que a Beyoncé era a rainha do R&B, mas no mesmo texto reclamou que Halo parecia muito com Umbrella, da Rihanna. Como se ela já não trabalhasse o suficiente na música, Beyoncé paralelamente dava seus primeiros passos na sua carreira de atriz. Dreamgirls em Busca de um Sonho, de 2006, teve a sua recepção mista e a revista New York chegou a escrever que ela simplesmente não era uma atriz. Mas em Cadillac Records a história foi outra e a performance da Queen Bee foi muito elogiada. Trust me. Trust in me. And all you do. No entanto, seu foco nunca saiu da música. Em 2011, ela lançou o 4º álbum da carreira, apropriadamente chamado de Four. Esse álbum tem um significado especial para ela. Beyoncé nasceu no dia 4 de setembro e Jay-Z, com quem ela se casou no dia 4 de abril de 2008, nasceu no dia 4 de dezembro e anos depois ele também faria um álbum chamado 444. Four também marcou uma nova fase na carreira da cantora e nesse período ela tomou 2 grandes decisões para essa carreira. Primeiro, ela aposentou a Sasha Fierce, porque a essa altura a Beyoncé já estava confiante o suficiente como artista para performar sem precisar de um alter ego. E a segunda e mais importante é que ela demitiu seu pai da função de empresário, que não foi uma decisão fácil. Ela disse o seguinte sobre o assunto, abre aspas, "Não aconteceu nada de ruim entre nós. Minha família sempre tem o meu apoio e eles também me apoiam. Mas quando você trabalha com as mesmas pessoas há 15 anos, é natural ter suas próprias ideias. Eu acredito que os pais preparam seus filhos para o momento que eles estão por conta própria e a essa altura eu assimilei tudo que o meu pai e minha mãe me ensinaram e estou pronta para fazer as coisas do meu jeito."
Agora, com mais autonomia e amparada pela sua própria equipe, Beyoncé decidiu lançar seu próximo álbum de surpresa. Chamado apenas Beyoncé, o 5º disco de sua carreira solo estreou no fim de 2013 e toda a música vinha acompanhada de um clipe. Ela não foi a primeira artista a lançar um álbum de surpresa, mas provavelmente nenhum outro disco tão grande conseguiu ser mantido em segredo, tendo nomes como Drake, Pharrell e Jay-Z envolvidos e com tantos clipes sendo lançados simultaneamente. A estratégia de lançamento foi uma sacada de mestre e mudou o mundo da música para sempre, não só porque inspirou outros artistas a seguirem esse modelo, mas também porque o álbum homônimo foi um sucesso tão grande que estabeleceu as sextas-feiras como a data de lançamento global de discos, que antes aconteciam às terças. Claro que o sucesso não se deve só à surpresa. A Beyoncé continuou entregando qualidade nas suas músicas e talvez esse tenha sido o álbum com mais críticas positivas da carreira da cantora até então. Ele apareceu em listas de melhores discos da década de veículos como Pitchfork, NME e Billboard, além de também ter entrado na lista de melhores discos de todos os tempos da Rolling Stones, em 81º lugar. E esse auge da popularidade da cantora aconteceu num período em que ela decidiu simplesmente parar de aparecer em público. Ela passou quase um ano sem dar uma única entrevista. O que poderia ter sido negativo para outros artistas até ajudou a construir essa aura quase mística que existe em volta da Beyoncé, de que ela é uma deusa, uma entidade intocável. Mesmo assim, ela continuou sendo pauta na mídia, mas nem sempre por um bom motivo. Já há alguns anos corria o rumor de que Jay-Z teria traído a esposa. Em 2016, isso foi confirmado quando a Beyoncé lançou Lemonade, que trazia uma série de referências à traição. Ao mesmo tempo, o álbum era muito político e trazia o tema da infidelidade como pretexto para falar sobre como as mulheres negras são tratadas, não só nas relações afetivas, mas na sociedade em geral. A Beyoncé realmente fez uma ótima limonada com os limões da traição e, na opinião de muita gente, até superou o álbum homônimo. Aliás, naquela mesma lista de melhores álbuns da história segundo a Rolling Stone, Lemonade aparece no 32º lugar, 50 posições acima do disco de 2013. O álbum era o favorito na categoria principal do Grammy daquele ano, mas acabou perdendo para 25 da Adele. O resultado foi tão inesperado que a própria cantora britânica tirou um tempo do seu discurso para celebrar Beyoncé. The Lemonade album was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and we all got to see another side to you that you don't always let us see, and we appreciate that. And all us artists here, we fucking adore you. You are our light. Em 2018, a Beyoncé também teve um dos momentos mais icônicos da sua carreira, o Beychella. Inicialmente, ela tinha sido confirmada no line-up da edição de 2017 do festival californiano Coachella e se tornou a primeira mulher negra na posição de headliner do festival. Mas a performance não pôde acontecer naquele ano por conta de uma indicação médica, já que nessa época ela estava grávida de gêmeos. Mas a espera valeu a pena e em 2018 aconteceu uma das maiores performances da carreira da cantora, e se bobear, da história da música. Com as presenças de peso de Kelly Rowland, Michelle Williams, Jay-Z e Solange Knowles, além de uma banda marcial e dançarinas de majorette, Beyoncé entregou um show bastante significativo, celebrando a excelência negra. O Beychella foi tão especial que rendeu até um documentário na Netflix chamado Homecoming. Então, mesmo quem não teve a oportunidade de ir até o Coachella, tá só alguns cliques de distância de entender como o espetáculo da Queen Bee é catártico. A cada trabalho, Beyoncé se esforçou para elevar sua arte cada vez mais, mas hoje a artista entende que esse objetivo talvez seja um tanto traiçoeiro. Abre aspas, eu passei tantos anos tentando me superar e melhorar tudo o que eu tinha feito, que eu estou num ponto onde não sinto mais a necessidade de competir comigo mesma. Eu passei muito tempo focando em construir o meu legado e representar a minha cultura da melhor forma possível. Agora eu decidi me permitir focar na minha alegria.
Esse novo foco não significou de forma alguma que a qualidade do trabalho da Beyoncé decaiu. Em 2022, ela lançou mais um álbum totalmente alinhado com essa visão de mundo de quem quer aproveitar a vida. O resultado foi o ótimo Renaissance, um álbum que não tem toda a pretensão política de Lemonade ou Homecoming e é propositalmente escapista. Alguns dos temas mais frequentes desse trabalho são o sexo e a dança, tudo isso no ritmo de disco e house. O motivo para fazer um álbum mais leve é porque Renaissance foi produzido durante a quarentena e a Beyoncé estava focada em fazer músicas alegres e divertidas para ajudar as pessoas a superarem esse período. Homenageando a cultura do ballroom, o novo disco da Beyoncé também é um abraço à memória de seu tio Johnny Knowles, que morreu por complicações de HIV. Ele foi o homem gay mais fabuloso que eu já conheci e ajudou a criar minha irmã e eu. Ele viveu sua verdade, foi corajoso e destemido numa época em que seu país não era tão receptivo, disse ela. Nos últimos anos, a Beyoncé vem fazendo pouquíssimos shows para poder focar na sua família. A última turnê completa dela foi justamente a The Formation World Tour, divulgando Lemonade lá em 2016. Desde então, ela só fez o Beachella, um show na Índia, um nos Emirados Árabes e algumas performances em ocasiões especiais, como o Oscar ou a cerimônia de Kobe e Diana Brand em 2020. Não por acaso, Renaissance demorou um bom tempo para receber sua turnê, mas em maio de 2023, ela abriu as porteiras para essa nova fase de shows que deve durar até o ano seguinte e, segundo o jornalista José Norberto Flash, deve passar pelo Brasil entre março e abril de 2024. Já estava na hora dela voltar para cá, né? O último show da Queen Bee por aqui foi em 2013, quando ela passou por São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Rio de Janeiro, onde teve direito até a dança do passinho do volante no Rock in Rio. Nesses 26 anos de carreira, a Beyoncé teve tantos pontos altos que é difícil decidir qual o melhor momento dela. Eu, pessoalmente, gosto muito da apresentação dela no Super Bowl de 2013, mas e você? Qual que é o seu momento preferido da Queen Bee? E é claro, deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal, siga a gente em todas as redes sociais e a gente se vê no próximo retrato. Beijo!